Então, meus amados, hoje é a Páscoa. Mateus 28, de 1 a 7, fala desse mistério, desse milagre, dessa ação sobrenatural, tremenda, radical, ação definitiva. A cruz de Jesus trouxe solução para o que havia passado. O pecado, a rebeldia do homem, as misérias, as maldições, tudo o que havia sido cometido de imperfeição, impureza, ofensa à santidade de Deus, toda a pactuação do homem com as forças do mal, toda a maldição, as enfermidades, as misérias e maldades humanas, estava tudo lá em Jesus, na cruz. E o juízo de Deus veio sobre ele, sobre o seu corpo, sua alma, se colocou como Cordeiro de Deus, preço dos nossos pecados. Então a cruz, ela remove toda a dívida e toda a barreira entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, do passado. Na semana passada eu falei aqui sobre aquela última semana de Jesus, onde ele, tendo consciência do que haveria de acontecer com ele, sabendo bem, ele caminhava na direção de Jerusalém e caminhava na direção da cruz. E tudo que acontecia à sua volta, como a entrada triunfal de Jerusalém, domingo de Ramos, que foi no domingo passado, e todos os acontecimentos daqueles dias, Jesus tinha um olhar para aquela meta da cruz. E ele foi firme, foi obediente ao Pai, ele se entregou, ele se ofereceu. E os discípulos, apesar de terem sido informados por Jesus, ele profetizou que subiria a Jerusalém e lá seria entregue e morto, e que ele ressuscitaria, ele falou isso. Os discípulos não conseguiram entender completamente isso, essa ficha não caiu para eles. Porque eles, como judeus, eles haviam sido criados com uma ideia, uma visão, um entendimento de que uma vez que o Messias viesse, ele reinaria em Jerusalém, ele estabeleceria um reino permanente. Então os discípulos tinham este modelo no pensamento. E era um modelo construído a partir de profecias bíblicas. Muitas profecias que ainda não se cumpriram. As profecias relativas ao milênio, relativas ao reino do filho de Davi. Então eles tinham essa imagem. E aquilo que Jesus falava, vai morrer, vai ressuscitar, eles não entendiam bem, continuavam com aquela visão. Só que na sexta, pela manhã, Jesus foi condenado e foi crucificado. Então, quando eles assistiram à condenação
e a crucificação é como se tudo aquilo que eles sonharam tivesse desmoronado. Toda aquela expectativa, todo aquele sonho, tudo ruiu. E eu fico imaginando o fundo de poço emocional, existencial, em que eles entraram. Porque Jesus havia dito, avisando a eles que naquela noite ele seria traído e que também todos eles se escandalizariam dele. Pedro falou: não, Senhor, se for necessário eu vou contigo até a morte. Jesus falou: olha, Pedro, hoje mesmo você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Ele reafirmou que não, de jeito nenhum. Mas o fato é que quando Jesus foi preso, todos eles se espalharam. Até tinha uma profecia também referente a isso. E Pedro persistiu mais um pouco e acabou negando Jesus 3 vezes. Então, o fundo de poço deles não era só por causa daquela visão de um Messias vencedor que reinaria para sempre e aquilo desmoronar. O fundo de poço deles é porque eles tinham parte em tudo aquilo, como apóstolos, e também eles não conseguiram ter uma atitude diferenciada, de fidelidade, de zelo. Eles também foram, pessoalmente, parte da derrota, digamos assim. Então, naquela manhã de domingo, estava todo mundo muito afundado, muito de bico baixo. Estava todo mundo muito abatido. E o texto aqui descreve que, no fim do sábado, já despontando o domingo, que é o primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria foram ao sepulcro. E havia acontecido um grande terremoto, um abalo. Um anjo do Senhor veio e, com vestes resplandecentes, se assentou, removeu aquela pedra que estava na frente do sepulcro e se assentou sobre a pedra. E os guardas que estavam tomando conta do sepulcro ficaram apavorados, caíram como que desmaiados, como mortos. E quando elas chegaram, no verso 5 diz assim: o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Deus fala para você, diante das suas dores, das suas fragilidades, do seu fundo de poço. Cada um tem lá uma área de dor, de impotência, de problema pessoal, familiar, saúde. Cada um de nós tem uma área em que a nossa feiura ou a nossa humanidade se expressa de uma forma mais intensa, como que o nosso fundo de poço. Então o anjo diz: vocês estão procurando Jesus que foi crucificado? Não tenham medo. Você está nesse fundo de poço,
ou você teve contato, ou perdeu alguém, alguma coisa, está passando por um estreito. Um momento de se espelhar, de se olhar e ver a sua fraqueza. O Senhor diz para você: não temas. Ou você tinha um projeto, você tinha uma visão, você tinha um entendimento da vida e das coisas, você tinha um sonho, uma construção, e desmoronou, como os discípulos. Aquilo não se cumpriu, não se realizou da forma que você estava imaginando, esperando. E o Senhor diz para você: não temas. Porque Jesus, ao morrer na cruz, como eu disse, ele resolveu tudo do passado. Tudo de dívida, de miséria, de pecado, de maldade, de fraqueza, de impotência, de ação do inimigo, tudo. Ele atraiu a si, a tudo e todos. Ali na cruz, o Filho de Deus carregou as nossas misérias, os nossos pecados, e houve um momento extremo, dramático, em que ele e o Pai, que eram um, por conta dos nossos pecados, da nossa miséria, da nossa feiura, ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades, e houve uma ruptura. Esta foi a maior ruptura da eternidade. Já haviam acontecido muitas rupturas. No céu, os anjos se rebelaram. Depois na terra, o homem rompeu com Deus, obedecendo a Satanás, em franca desobediência a Deus, rompeu com Deus, deu as costas para Deus. Muitas rupturas tinham acontecido, mas esta, entre o Filho e o Pai, foi radical. Porque Deus é santo, santo, santo. Naquele momento em que Jesus carregou toda a iniquidade da humanidade, simbolicamente falando, o Pai virou o seu rosto e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Em aramaico quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo radical, terrível de Jesus, experiência que ele jamais havia sentido a eternidade afora, era esse distanciamento, ainda que momentâneo, terrível, sobrenatural, impensável. Por amor a nós,
Ele carregou os nossos pecados. Então, pensa que assim como nós temos a nossa fraqueza, a nossa miséria, nosso fundo de poço, nossas frustrações, nossas dores, Jesus experimentou tudo isso de uma forma total. E não precisava experimentar isso. Ele experimentou por amor ao Pai e a nós. Mas o anjo encontra as mulheres e diz para elas: não temas. Elas representando todo o sentimento de amor, toda a dor, todo o gemido daquela multidão, daquele povo que confiou, que acreditou, que seguiu a Jesus. Elas no caminho se perguntavam: quem é que vai remover a pedra para nós? Elas tinham se municiado, comprado especiarias para ungir o corpo de Jesus, conforme a tradição judaica. E chegou lá, aquelas especiarias não serviram de nada. A pedra estava removida. E o anjo disse para elas: não temas. Então, diante das nossas fraquezas, misérias, impotências, das nossas frustrações, muitas vezes aquilo que a gente pensa que pode, nem pode. Muitas vezes, diante daquilo que parece impossível, como duas mulheres iam remover uma pedra de, sei lá, 1 tonelada? Porque, diante do nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Então, é muito interessante, muito importante a gente, cada ano, celebrar, cada mês, na Santa Ceia, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Porque a cada dia a gente também enfrenta tudo isso. Nossos problemas, nossa impotência. E o anjo no verso 5 disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então, se você é alguém que busca a Jesus, que foi crucificado, Deus fala para você: não tenha medo, porque você está buscando a Jesus, Filho de Deus, que foi crucificado. E no verso 6 o anjo diz: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Então, quando a gente bate nesse fundo de poço da nossa fraqueza, da nossa impotência, das nossas limitações, das nossas frustrações, veja bem, a limitação radical, absoluta do ser humano está representada na morte. A doença culmina com a morte. A velhice, a vida se encerra na morte. E a morte
é inexorável, ela é radical, ela é poderosa, ninguém escapa dela. O maior temor do ser humano é a morte. Por a soma de todos os medos, por trás de todos os medos, está o tema da morte. E, como na cruz, Jesus resolveu tudo que dizia respeito ao passado, ele resolveu tudo que diz respeito ao seu passado. Tudo que ficou para trás e ficou mal parado, tudo que ficou para trás e não foi resolvido bem, ele resolveu. Porque antes que você existisse, você já foi contado nele. Quando Deus julgou os pecados da humanidade, os seus, os meus, os nossos estavam lá. Mas o anjo diz para elas, ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, a notícia daquele domingo, a conversa, a mensagem, a novidade é, ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque ele ressuscitou. Vem cá, vem aqui e vê, disse o anjo. Vem e vê onde ele estava. E elas olharam e Jesus não estava ali. E essas mulheres, elas não só tinham visto Jesus ser crucificado, como elas também acompanharam quando ele foi envolto em lençol e foi colocado naquele sepulcro. Elas sabiam onde era o sepulcro. Agora elas estavam vendo um sepulcro vazio. Ele não estava mais lá. Uma coisa interessante na caminhada, na vida cristã, essa expressão do anjo que ele diz, vem e vê. No outro momento, começo do ministério de Jesus, André falou para Natanael, encontramos o Messias. Natanael falou, como assim? Jesus de Nazaré. Ele falou, que nada, de Nazaré não vem nada de bom. É descrito lá no Evangelho de João. E Natanael diz para ele assim, vem e vê. Chega aqui. Vem e vê. Se você pegar um avião e for lá na Índia, você vai encontrar sepulcro dos grandes mestres da Índia. Se for na Arábia Saudita, você vai encontrar o sepulcro e os restos mortais de Maomé. Se você for a Jerusalém, você vai encontrar o sepulcro vazio de Jesus. O anjo disse, vem e vê. Abre teu coração, abre teus olhos, olha, abre a tua mente, porque Jesus é o Filho de Deus, que não só morreu para resolver todas as coisas do seu passado, como ele também ressuscitou. Vem e vê. E você também, como Natanael, como André pode dizer para o seu familiar, vem e vê.
Olha, abre somente seu coração e vê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Alfa e o Ômega, é aquele que resolveu todos os problemas da humanidade. Porque na morte de Jesus, ele viveu essa ruptura na física nuclear. Os caras foram estudando, né, os átomos. E o átomo é a menor partícula da matéria. Mas ele tem um núcleo e tem uns elétrons que ficam girando em volta desse núcleo, e ele tem uma energia ali. Ele é muito pequenininho. Mas os caras perceberam que a força e a energia que faz aqueles elétrons ficarem girando, e um átomo, que é microscópico, ele é parecido com o sistema solar. O Sol, a estrela e os planetas em volta. E os caras foram estudando, descobriram uma maneira de interromper essa harmonia do átomo. E eles descobriram uma maneira de interromper isso num átomo, em 10 átomos, em 1000 átomos, como se fosse um efeito dominó, em que dezenas, centenas, milhões, bilhões de átomos se desarmam. O nome dessa experiência é fissão nuclear. Eles rompem, estouram, arrebentam o núcleo do átomo, e aquilo que arrebenta como que explode. Só que o átomo é muito pequenininho, aquela explosão não é nada. Só que aquilo que eles fizeram com um átomo, eles fazem com bilhões de átomos ao mesmo tempo. E aquilo provoca uma explosão gigantesca, a bomba atômica. Lá na cruz, houve uma fissão, uma fissura, uma fratura, um rompimento entre o Pai e o Filho. E aquilo onde o juízo de Deus estava caindo sobre Jesus, rompeu as cadeias da morte, rompeu o jugo do pecado, rompeu a força do diabo, rompeu o poder das trevas, rompeu toda a dívida que o ser humano havia contraído com Deus. Numa reação em cadeia, tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que haveria a acontecer na humanidade estava incluído ali no Filho de Deus. E os discípulos viram a morte de Jesus com aquele olhar do momento, da terra. Não tinham a menor noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Lembrando de toda aquela construção da vida deles, daqueles ideais. Vamos fazer parte do reino do Messias. E aquilo tudo desmoronando diante dos olhos deles. Mas naquela manhã de domingo, quando o anjo diz, ele não está aqui,
ele já ressuscitou, vinde ver de onde ele jazia. O anjo está trazendo uma notícia absurda, louca, indizível. Ele ressuscitou. E o anjo diz assim: ide, vai, fala para os discípulos, conta para eles, ide imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Existem estudos da física nuclear e experiências já, em que eles estão desenvolvendo a energia nuclear num sentido inverso. Primeiro, a bomba nuclear que já existe, milhares de ogivas no mundo, é a fissão, a ruptura do núcleo. E aquilo, uma reação em cadeia, bilhões, trilhões de núcleos, de átomos, libera aquela energia toda. Agora, os físicos estão desenvolvendo e estudando a fusão nuclear. Por exemplo, a água, a molécula de água, que é a partícula da água menor, a partícula da matéria menor é o átomo, né? Vários átomos formam uma molécula. Por exemplo, a molécula da água é H2O. H2 quer dizer dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, os três unidos formam a água. A fórmula física da água é H2O, fórmula química, né? Os caras estão estudando a fusão nuclear. E a fusão pega uma matéria, um átomo de uma substância e outro e funde. E isso também libera um poder. E eles descobriram que libera um poder maior do que o da fissão. Mas ainda não existe essa bomba baseada na fusão. São estudos. Mas a fusão é muito mais poderosa do que a fissão. Quando Jesus ressuscitou, houve uma fusão. Quando Jesus nasceu, houve um milagre. O Espírito Santo visitou o ventre de Maria e aquele óvulo de Maria, que era uma mulher virgem, foi fecundado pelo Espírito de Deus. Um milagre do nascimento. O anjo anunciou para ela: olha, você vai ter um filho. Ela disse: mas como, se eu não tenho relacionamento sexual com nenhum homem? O anjo disse: a virtude do Altíssimo descerá sobre ti. E o filho que há de nascer do teu ventre será chamado Filho de Deus. Ali aconteceu um milagre entre o Eterno, o Deus Filho, o Verbo, se fez carne, o óvulo de Maria e a visitação do Espírito Santo.
agora na ressurreição, essa integração do divino com o humano, da eternidade com o tempo, do céu com a terra, na ressurreição ela se tornou uma fusão definitiva. Jesus é o primogênito da ressurreição. Antes ele era o unigênito, o único Filho de Deus. Agora ele tornou-se o primeiro de uma nova raça. O primogênito. E porque ele morreu e ressuscitou, fundiu Deus com o homem, definitivamente. E por isso ele pôde multiplicar a vida dele, a natureza dele, para nós, compartilhar. E essa plenitude nós vamos experimentar na ressurreição. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Todo aquele passado da sua vida, o passado da história da humanidade, passado das lutas, das rupturas, das rebeliões, tudo aquilo Jesus levou na cruz e agora ele inaugurou, ele ressuscitou, ele trouxe à existência algo novo que não existia. Uma nova raça. Ele é o primeiro da ressurreição. Ele é o Filho eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não tenha medo. Vinde e vede. Ide e falai para aqueles seus conhecidos, seus familiares. Ele ressuscitou, ele está vivo e assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Temos a vida eterna. Glória, pois, a ele. Amém.